Fala galera, bom dia a todos. 20 de janeiro, quarta-feira, mais um dia de sessão que se inicia. Esse é o Morning Call da Guide Investimento agora na parte de equities. E vamos falar sobre bolsa, né? Por que não? Ontem foi um dia estranho, né? Podemos dizer assim. Por alguns momentos pareceu que seria um dia positivo, mas acabou tendo uma reversão ali, principalmente, né, à tarde. O Ibovespa perdendo força, descolando da performance lá de fora, né, onde as bolsas tiveram um dia positivo, mas aqui não foi suficiente, a gente não conseguiu se segurar, a bolsa perdeu 0,5%, né, não muita coisa, 605 pontos, mas fechou abaixo dos 121 mil pontos, né. Então foi um dia estranhinho para a bolsa brasileira, e poderia ter sido muito pior, né, se não fosse, por exemplo, uma Petrobras da vida segurar boa parte do índice, né, subindo mais de 2% por conta também da alta do petróleo observada mais ou menos nesses patamares, teríamos observado, né, um dia muito menos favorável. Embora isso, né, tenha chamado a atenção na sessão de ontem, de toda forma a gente conseguiu sim ter conseguiu segurar acima do patamar de 120 mil pontos, que é extremamente importante, né, para a bolsa brasileira. Bom dia Harley, bom dia a todo mundo que tá entrando aqui, Helena, o pessoal meio desesperado com a performance da bolsa ontem. Vamos comentar sobre os principais pontos de atenção para a bolsa hoje. Acho que tem algumas coisas interessantes para a gente discutir. Bom, começar falando um pouquinho sobre vacinas, né? Tivemos uma notícia não tão positiva aqui no Brasil. A Fiocruz, né, adiando a entrega de doses da vacina da AstraZeneca para março por conta do atraso de insumos, então isso já preocupa também. E quando a gente fala de insumos, a Coronavac parece, né, a produção no estado de São Paulo da Coronavac parece estar um pouquinho mais adiantada, então insumos para mais de 5 milhões e 500 mil doses da Coronavac devem chegar em São Paulo na próxima semana. A aceleração está bem grande, né, da vacinação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, com a Coronavac já ganhando um ritmo legal. Parece que ontem a gente observou também quase todos os estados do país já iniciando a vacinação, né? Eu tinha dito para vocês que a perspectiva era de que isso começasse na segunda, mas teve problemas logísticos, então tinha começado só mais ou menos em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e ontem teve o início no âmbito nacional, tá? Então, muito se fala que, até isso que o Paulo está comentando aqui, está sendo falado de fato, né, que a China tomou uma decisão de dificultar um pouco a entrega de insumos para o Brasil, né, por conta dos atritos recentes com algumas pessoas do governo, principalmente, né, os filhos de Bolsonaro. Bolsonaro nem tanto, Bolsonaro não falou tanto sobre a China, quem falou mais foram os filhos, né? E isso parece trouxe um mau humor ali nessa distribuição. Vamos continuar observando essa situação, que óbvio é extremamente importante para o futuro do país. Quanto a commodities, o minério de ferro perdeu 0,5% nessa madrugada no Porto de Qingdao, fechou em 170 dólares e 55 centos, o que, reforço mais uma vez, é um patamar ainda bastante forte, expressivo. O que motivou, né, essa queda desde ontem foi a aceleração da produção que a Rio Tinto fez no anúncio dos seus resultados, né? Então, ficar bastante atento com a aceleração por conta da forte demanda chinesa, né? Claro que tem espaço para que a oferta cresça também, mas tem que ficar atento à, né, à tendência do preço da commodity, que está ainda em patamares muito expressivos. O petróleo sobe 0,82 nessa manhã, o Brent está acima dos 56 dólares o barril. Uma notícia positiva também, né? Ontem já teve uma alta de mais de 2% quando eu falei de Petrobras, porque o petróleo também subiu 2%, e essa manhã já começa positiva, né? Após o discurso da Janet Yellen, o nome, né, escolhido pelo Biden para assumir o Tesouro dos Estados Unidos, que fez um discurso ontem no Congresso, trouxe um ânimo de que, de fato, a economia americana deve ser muito estimulada, e isso também impulsionou os preços do petróleo. O que não teve os seus preços impulsionados foi a Bitcoin. A Bitcoin caiu, né, estava caindo até pouco tempo atrás, quando eu olhei os preços, 6,5%, sendo negociada a 34.700 dólares a Bitcoin, por conta também de uma declaração da Janet Yellen. Ela expressou sua preocupação sobre as criptomoedas serem utilizadas para atividades ilícitas, o que a gente sabe que acontece, né? É mais do que óbvio que acontece. Você não consegue muito bem
rastrear, né, o fluxo daquela moeda, daquele pagamento, e óbvio que quem vai utilizar muito isso também são criminosos, né? Isso pressionou então um pouquinho as criptos nessa madrugada. Mas os índices futuros têm uma performance positiva, né? O S&P sobe 0,4, o Nasdaq 0,8, Europa em média 0,3. Parece que o noticiário ficou um pouco mais calmo na Itália, o que trouxe um bom humor para a Europa. E o grande destaque do dia é para a posse de Biden. Hoje, Joe Biden vai receber a posse de presidente dos Estados Unidos da América e fará um discurso, né? Então o mercado vai acompanhar a todo vapor esse discurso, ver se, né, o que ele estava falando em sua campanha vai ser de fato discutido agora ou se vai mudar um pouquinho o viés, mas deve ser o principal ponto de atenção do dia, tá? Hoje também tem Copom, mas o Copom ocorre depois do fechamento do mercado, né? A decisão sai às 18 horas e 30 minutos. Beirute já falou sobre isso, a expectativa é que a Selic seja mantida em 2%, mas que retire a orientação futura, abrindo espaço para possíveis altas da Selic daqui a alguns meses. Bom, falei das notícias macros, acho que agora é a hora importante para a gente entrar nas notícias corporativas, certo? As notícias de estratégia, macro, mercado lá fora já foram passadas. Vamos falar um pouquinho então sobre notícias corporativas, que temos um noticiário hoje quente, tá? Então ontem tivemos a divulgação, as primeiras divulgações importantes de resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 nos Estados Unidos. Goldman Sachs divulgou resultados interessantes, né, tanto superando o consenso, tanto na linha do lucro quanto na receita. Bank of America surpreendeu no lucro, mas a receita ficou abaixo das expectativas. Mas o grande destaque foi de Netflix, resultado que foi divulgado depois do fechamento do mercado e que apresentou, né, assim, eles conseguiram divulgar um crescimento muito grande de novas assinaturas no quarto tri, bastante acima das expectativas do mercado. Isso trouxe um bom humor muito grande no aftermarket, os papéis de Netflix subiram mais de 10%, tá? Então isso mostra como, né, o bom humor acabou sendo ponderado no fim da sessão. Netflix tinha divulgado um resultado fraco no terceiro tri, o mercado tinha ficado um pouco cauteloso, não sabia, né, se toda aquela forte demanda por conta da pandemia tinha já acabado, mas no quarto trimestre então veio com tudo de novo e trouxe esse bom humor para os papéis. Para continuar falando de empresas lá fora, outra notícia bastante interessante que a gente tem nessa manhã é que o Jack Ma, fundador, CEO do Alibaba, reapareceu depois de 3 meses, né, sem que não tivesse notícias deste sujeito. Ele apareceu depois de 3 meses e as ações do Alibaba subiram mais de 8% lá na China por conta do reaparecimento do seu CEO, a lenda, né, Jack Ma. Outras notícias interessantes que temos nessa manhã. Ontem, ao longo da sessão, né, saiu a notícia de que o CAD pode restringir a venda do imóvel, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, né? Isso fez com que as ações caíssem mais de 2% na sessão. Outras fontes escutadas dessa vez pela Reuters disseram que a Ultrapar lidera a negociação com a Petrobras pela Refap, tá? Então já era esperado que a Ultrapar fosse entrar forte, né, para fazer essa aquisição, mas ela lidera então a disputa. Bom, o que mais, hein? Tivemos a oferta de Light sendo precificada, foi precificada em R$20, um desconto de 7,3% em relação ao fechamento, né, das negociações de Light na sessão de ontem. E com isso, a Light ficou pela primeira vez em seus 115 anos de história com uma corporation de capital pulverizado, porque a CEMIG saiu, né, da sua... deixou de fazer parte então do capital social da Light. A CEMIG levantou R$1.370 bilhões. Até esperava levantar um pouquinho mais, tendo em vista que os papéis de Light estavam sendo negociados a R$24 alguns dias atrás, mas acabou saindo a 20, acabou aceitando também a CEMIG por conta dos esforços que são feitos para essas ofertas. Se não aceitasse, teria que fazer um processo de oferta, todo, né, fazer esse processo novamente, ia trazer um trabalho muito grande para os dois lados, né, tanto para a CEMIG quanto para a Light. A Light também levantou, né, em oferta primária capital para conseguir equalizar um pouquinho melhor as suas contas
E mais interessante do que isso, o principal acionista agora da Light é o irmão do Arnaldo César Ribeiro, aquele que fazia, né, comentários de arbitragem na Globo. O irmão dele é o principal sócio, tem mais de 20% da Light nesse momento. Segundo é o Sicupira, se não me engano está com 10% da Light agora. Bom, outra notícia interessante, temos a Tenda, né, divulgando também forte prévia operacional. Lançamentos decepcionaram um pouquinho, mas o grande destaque foram as vendas e a queda de distratos, tá? Então foi um anúncio aí bastante interessante da Tenda, mais uma prévia operacional forte que vem sendo divulgada pelas empresas, né? Tivemos já muitos exemplos disso, Cyrela foi um deles há pouco tempo atrás. Outras notícias corporativas temos de Suzano. A Suzano elevou o preço de celulose na Europa e na América do Norte em 70 dólares, na verdade, a tonelada, né? Um aumento de 70 dólares a tonelada. E esses novos preços entrarão em vigor a partir do dia 1º de fevereiro. Segundo a empresa, isso trouxe também um bom humor para os papéis da Suzano ontem, que fechou em suas máximas históricas uma alta de mais de 3%. Bom, o que mais temos, hein? Temos a notícia de que o minério de ferro caiu, né? Como eu disse, depois da Rio Tinto ter anunciado a alta. E com isso também a HSBC acabou rebaixando ações, né, a sua recomendação para Gerdau e manteve, né, a recomendação de Usiminas. Bom, Embraer, Bradesco BBI rebaixou as ADRs de Embraer de neutro para underperform, que significa venda, então mostra que o BBI não está positivo com os papéis da empresa. Como nós temos dito, né, assim, para esse processo de retomada da mobilidade, a Embraer é a segunda derivada da conta, né? Precisa que primeiro o setor aéreo se recupere para depois a Embraer se recuperar, então o mercado ainda prefere se posicionar em setores que vão se recuperar a primeiro momento. Bom, Banco do Brasil está avaliando fechar sua agência instalada na China e transferir suas atividades para outra unidade no exterior, segundo o Valor, sem detalhar como obteve a informação, né? O banco disse que não há decisão tomada ainda e manteve estudo para rever a atuação de sua rede externa com o objetivo de aumentar a eficiência. Bom, a Caixa prepara um marketplace para turbinar o banco digital antes do IPO. Cruzeiro do Sul definiu faixa entre 16,40 e 19,60 para o seu IPO. Bom, muita notícia, né? Eu disse que tinha notícia em todos os campos e, de fato, o dia é bastante movimentado. O Rodinei falando aí que tem um helicóptero, de fato aqui bem do lado de onde eu tô hoje tem um heliponto e toda hora aparece um helicóptero aqui pousando, mas tudo certo. Bom, vamos lá então, vamos ver aqui se vocês mandaram perguntas. Vamos falar sobre o índice futuro, né, que já abriu, já mais de 9 horas, acabei não falando. Vamos ver como abriu o índice futuro depois da queda de ontem, quem sabe uma recuperação, né, o bom humor internacional pode interferir aqui no país, mas sem grandes movimentações. O índice futuro abriu em queda, na verdade, de 0,05 a 120.560 pontos. O dólar, né, futuro cai 0,5% a 5,33. Ainda é muito cedo, né? A liquidez nesse momento é muito baixa também. Vamos esperar um pouquinho, ver, né, o desenrolar do dia, porque o cenário internacional está positivo, mas aqui mais um dia que se inicia sem grandes movimentos, tá? Bom, vamos lá. Colocar o EA para negociar com a China foi péssimo. O EA acho que é Ernesto Araújo, né? Imagino eu. O Dória tá feliz por conta de 2022, o Paulo disse. O que fazer com Usiminas? A Sara perguntando. Usiminas, assim, até dentre as empresas do setor, foi a que menos se destacou nesse processo de recuperação por ter uma exposição maior à indústria automobilística brasileira, né? Recentemente vimos um exemplo negativo como a Ford deixando o país, né? Mas de toda forma a gente segue, assim, não é dos papéis que a gente mais gosta, mas também não acho que seja motivo para desfazer da posição nesse momento, tá? Vamos observar. Acho que é importante a gente observar o andamento da performance das empresas de mineração, né, e principalmente as siderúrgicas, que podem sofrer um pouquinho nesse momento de novos lockdowns sendo impostos em alguns países e a China, né, com alguma aceleração de casos. Isso pode trazer uma preocupação, mas seguimos positivos para esses setores por enquanto, tá?
o índice futuro está perdendo até um pouquinho mais de força nesse momento, né, 120.320 pontos, caindo 0,25 nesse momento. Qual site você usa para ver índice futuro e outras informações? Eu olho o Investing, tá? Quando não estou com a Bloomberg, eu olho o Investing porque tem dados em tempo reais, assim, tanto olhando para índices futuros, Bitcoin, como eu disse também, commodities, é um ótimo site para isso. Gostaria de saber, precificaram a VEG a 68, porém a Guide manteve 96, por que essa diferença? O Dinei, eu não sei quem precificou VEG a 68, mas o nosso preço-alvo de fato para VEG é 96, tá? Eu não sei aí quem que colocou a 68 para poder afirmar aí qualquer coisa, mas a gente segue positivo para a empresa. Achamos que vai divulgar um resultado muito forte do quarto trimestre, acima até das projeções do mercado, e é um dos melhores nomes da Bolsa Brasileira, não em termos de upside, mas em termos de qualidade, certo? Bom, é isso então, pessoal. Não tendo mais perguntas, gostaria de agradecer a presença de todos. Um ótimo dia. Dia 20, né? Hoje é dia 20. O Dinei, a notícia do Money Times é um relatório que nós subimos e está no nosso site, o Guia Financeiro. Eu aconselho a ler o relatório e não a notícia, tá? No relatório a gente explica direitinho o que é, né? Que são as 10 empresas com maiores potenciais de queda de acordo com os analistas sell-side, os 15 maiores potenciais de alta de acordo com os analistas sell-side, e também as empresas sendo negociadas abaixo de valor patrimonial. Beleza, galera? Um bom dia a todos então, ótimos negócios e espero que essa bolsa vire. Tomara que tenhamos um dia positivo depois, né, da sessão estranha de ontem. Valeu, até mais, tchau, tchau.